conceito do nosso stand traduz bastante a nossa essência. Então a Bernec é uma empresa que produz produtos 100% de cultivo florestal de pinos. Fez questão de trazer a madeira serrada de pinos que faz parte do nosso portfólio de produtos. Além de painéis, a madeira serrada. E a ideia foi fazer um espaço redondo, porque também a gente entende que faz parte da nossa essência, o acolher, o estar próximo, o sentimento de bem-estar. O Nômade traz esse trabalho colaborativo, um circuito, porque de fato traduz diversos movimentos que vêm acontecendo, que culminaram aí pra gente na tradução dessa coleção. Então a gente está trazendo 8 padrões que tem muito a ver com a linguagem do que tem acontecido no Brasil e no mundo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com Especialista. Essa que é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. O nosso bate-papo de hoje será com Andréia Colim Correia, ela que é supervisora de desenvolvimento de produtos da Bernec. A Andréia fará um bate-papo muito legal com diversos profissionais convidados pela Bernec, que dividirão conosco as suas experiências com o uso dos produtos da empresa. O tema da nossa conversa será cocriação, o processo vivo e as novas formas do olhar. Andréia, é com você. Muito obrigado pela sua presença. Olá, obrigada Anderson pela introdução. Obrigada ao IA, em nome da Bernec, por estarmos aqui reunidos hoje e compartilharmos com todos o nosso processo de cocriação. Nesse processo de cocriação, ele foi um processo diferente, disruptivo. Foi a primeira vez que a Bernec esteve na Feira Revestir e utilizamos desse artifício para levarmos alguns profissionais escolhidos a dedo para apresentar os nossos lançamentos, a coleção desenvolvida para o ano de 2020, na Feira Revestir, que foi o nosso debut, a primeira vez que a Bernec participou dessa feira, né? E cada profissional deu o seu toque, o seu talento em um dos produtos desenvolvidos na coleção Nômade. Então, por isso que a gente comenta que esse momento, né, de bate-papo, ele é para falar um pouquinho desse processo de cocriação e que ele é um processo vivo. E vocês vão perceber ao longo aqui do nosso bate-papo do quanto que aquilo que a gente desenvolveu em 2020, durante a Revestir, aconteceu ao longo do ano e é input para as próximas coleções que ainda vão por vir. Então, nosso pano de fundo aí é a coleção Nômade como case de um processo de cocriação. Mas antes vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a Bernec. A Bernec é uma das maiores empresas de painéis do país, trabalha com MDF, MDP, cerrados de pinos e também cerrados de teca, figura entre uma das maiores empresas desse país e fará no próximo ano 70 anos. É uma empresa familiar e todos que estão aqui presentes acabam de alguma forma trazendo esse sobrenome para si, né? Então é uma empresa que tem uma preocupação genuína com a sustentabilidade, trabalha de forma muito verdadeira, né? Desde o plantio das suas árvores até o produto final chegar nas mãos dos nossos consumidores. Temos uma relação muito próxima com os nossos clientes de indústrias, grandes indústrias desse país que trabalham com painéis e também as revendas, que é o varejo que acaba distribuindo nossos produtos para as revendas. E nossa relação também acaba sendo internacional, nossos painéis e também a linha de cerrados. Temos uma das serrarias mais modernas do país e configurada entre uma das mais modernas do mundo. Então, essa é um pouquinho da empresa que faço parte, né? E que todos os nossos co-criadores acabaram também absorvendo um pouquinho dessa história e trazendo as suas verdades para o processo. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como que foi esse convite. Então, a Bernec desenvolveu a coleção Nômade baseada nessa inquietude, nessa vontade da gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, a gente comenta que a coleção Nômade ela é baseada em verbo, em ser, em estar, em andar, em produzir. E a gente percebe que ao longo dessa mudança drástica que tivemos no ano passado, a gente ainda continua praticando esses verbos dentro das nossas próprias casas. Então, não podia ter um nome melhor para uma coleção como o Nômade, né? Onde tem essa inquietude e essa busca. Então, a gente percebe que antes da pandemia, a coleção ela tinha um sentido, mas ela foi ressignificada e ela faz mais sentido ainda para esse novo momento que a gente atua. E para esse processo da Revestir, que foi um processo, né, novo, de lançamento de 8 produtos, 8 novos padrões, a gente tinha
3 padrões amadeirados, 2 tecidos, 2 pedras, 2 unicolors bem diferentes. E a gente pensou assim, na hora de colocar o produto em exposição numa feira, muitas vezes ele tem esse olhar que talvez a fábrica direcione. Por que não fazer com que os profissionais do mercado, parceiros nossos, tivessem e mostrassem pelo seu olhar a sua experiência com aquele produto? E esse foi o desafio. A gente elegeu 8 profissionais do mercado que já têm relação com a companhia de de outros carnavais, de outros momentos, né? Seja ele em mostra de decoração, seja eles como consultores de alguma forma, identificando as suas necessidades e desejos. E esses profissionais foram convidados para fazer parte desse Dream Team. E cada um recebeu uma tela em branco de 1 metro por 1 metro e apenas como referência esse novo produto que seria lançado. E o resultado foi espetacular, incrível. Durante a feira, na verdade, um dia antes da feira se abrir, foi onde esses profissionais chegaram com suas malinhas e suas peças e sua maleta mágica para tirar lá de dentro os mais diversos materiais e montar um mood board extremamente personalizado e cada um dando o seu toque e seu estado da arte e assinando o seu nome para engrandecer a nossa presença de marca nessa grande feira. E é isso que a gente vai fazer hoje, contar um pouquinho para vocês esse processo criativo de cada um desses profissionais e que vocês conheçam um pouquinho de cada um deles, que são parceiros nossos, fazem parte da família Bernec e que trouxeram cada um a sua identidade num projeto completamente independente um do outro e a gente fez com que tudo isso fizesse sentido como um grupo mesmo. Então foi um processo delicioso de fazer parte e hoje a gente divide um pouquinho aqui com vocês. Então, para contar essa história desse Dream Team, convidamos Ana Carolina Venturi, formada em design de móveis pela UTF-PR em 2008. Ela também é formada em arquitetura em 2015 pela Universidade Positivo, tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, cursou pós-graduação em gestão estratégica de design pelo Instituto Europeu de Design e desde 2011 tem escritório próprio, atuando no mercado de interiores e também no mercado residencial. O meu padrão é o denim. Para a composição do meu mood board, eu escolhi materiais naturais, materiais também que dessem a sensação de inacabados pela ação do tempo, e também formatos diferentes para mostrar a versatilidade do acabamento e da composição que ele pode trazer para os espaços. Quando nós desenvolvemos o denim, pensamos num produto democrático, né? A inspiração foi justamente calça jeans, que combina com tudo. A gente trouxe essa referência da moda, essa questão da urbanização. E esse foi o nosso projeto e o nosso produto escolhido para que a Carol fizesse o desenvolvimento deste mood board em 1 metro por 1 metro e trouxesse para revestir uma experiência única com esse padrão. Carol, conta pra gente um pouquinho de como que foi receber esse produto e se inspirar e trazer um projeto real nesse mood board. Então, olá, né? Quando eu recebi o padrão denim, na verdade foi uma surpresa, porque era um padrão que realmente não tem nada similar no mercado, é algo realmente muito exclusivo da Bernec. Então, é um padrão que ele tem uma textura bonita, tem uma cor legal, que isso a gente consegue aplicar nos projetos de maneiras diferentes, né? E transformar até os espaços. Então, assim, eu fiquei bem surpresa, fiquei bem feliz, assim, com o padrão, com o convite, né? Com tudo. E consegui me inspirar, assim, para poder criar um projeto bacana, dentro do que eu achava que seria uma tendência e o que eu acreditava na questão de compor com o padrão que a Bernec também me deu, né? Para eu poder criar esse projeto. E a experiência de ter uma tela em branco e levar esse conceito para uma feira que tem essa proporção. E a sua inspiração para trazer para essa tela em branco e desenhar o denim num projeto possível de interiores e arquitetura. Eu fiquei super lisonjeada com o convite da Bernec, ainda mais por pensar que a feira, né, a Expo Revestir é uma feira que ela tem uma abrangência nacional e eu estar ali no nome entre arquitetos de renome que a gente tem no Brasil e a Bernec ter escolhido o meu trabalho e ter acreditado no meu trabalho para poder agregar isso no lançamento de um padrão, né? O que é mais legal ainda que é pensar que é um lançamento de um padrão e a Bernec confiou isso no meu trabalho de eu criar e poder me expressar, né? Que é quase como se fosse a tela de um artista
Então eu pude expressar ali o que eu acreditava que iria compor de uma forma legal com o padrão que vocês acabaram destinando para mim. E Carol, então conta um pouquinho dessa construção desse mood board, porque ele foi muito especial. Você trouxe materiais distintos, você fez uma curadoria fantástica e conta um pouquinho do que te inspirou, além do padrão, a criar essa atmosfera interessante e inspirar outros profissionais com esse mood board. Então, eu acredito hoje já está muito mais atual, a questão dos materiais naturais, das texturas, dessa textura do material cru mesmo, né? Então, quando eu me inspirei e peguei o denim, até pelo tom de azul, pela textura do tecido e tudo, então eu me inspirei, eu trouxe essa inspiração que eu acreditava que seria uma tendência, né? E agreguei isso no meu mood board. Então, assim, o que eu trouxe para esse mood board? Materiais naturais, pensei em pedras, materiais que eles também remetessem até a questão de um pouco de uso pela ação do tempo, de texturas mais metalizadas. Então, assim, eu trouxe, a minha ideia era trazer toda essa questão do natural, né, para compor ali com o denim. Mas como você mesmo disse, ele é um material tão versátil que ele pode compor com essa ideia do natural, ele pode compor, dá para compor de várias formas, né, esse acabamento, assim. Então, isso foi algo que eu acreditei que seria uma tendência que estaria, né, em alta, e eu quis trazer isso para o produto, e eu acho que acabou até mostrando a versatilidade dele com relação aos elementos que a gente pode acabar usando no produto. Bruno Costa de Oliveira, especialista em design de interiores e ambientação de espaços, formado pela Universidade do Norte, Uninorte. Já conquistou dezenas de prêmios e como Prêmio Master Casa Amazônia em 2019, como um grande reconhecimento do seu trabalho realizado ao longo dos anos. O padrão que foi escolhido para mim foi o Solano. Ele representa muito a madeira amazônica, então eu trouxe materiais bem naturais, como a palhinha, como a vegetação da natureza, linkando também com a cidade, com o urbano, com o cinza urbano. Então eu vou ter tanto tons terrosos quanto o cinza do urbanismo. Então eu quero linkar o urbano com a natureza. Cláudia Albertini, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Fundação Armando Álvares Penteado, pela FAO-FAAP, atua de forma bastante expressiva no mercado da construção civil, tendo participado e concluído centenas de projetos, do segmento de incorporação, residencial, corporativo e também varejo. Recebi esse convite da Bernec, um namoro de muitos anos. Fui presenteada com esse mood board do Griseu, que eu já namoro há bastante tempo. Então, assim, a minha gama de cores foi muito fácil de decidir. Na verdade, os tons de cinza que estão sempre presentes no meu projeto, a madeira que moldura, né, todo o meu mood board, e eu escolhi um tom marsala para dar o quente, para trazer esse aconchego, né, junto com essa atmosfera de cores, porque eu acho que essa cor é uma cor atemporal, e isso eu gosto muito e é sempre muito marcado. Os meus projetos são sempre muito atemporais. Então, eu achei que o Griseu, ele entrou, assim, perfeitamente no meu mood. Cláudia, para você não tinha um outro produto a gente te colocar à disposição que não fosse o Griseu. O Griseu, na verdade, eu vou me antecipar no que a Cláudia vai comentar, porque eu acho que é importante a gente falar desse processo de colaboração. Há alguns anos atrás, nós recebemos um e-mail da Cláudia comentando da necessidade de um produto no mercado, que ela sentia muita falta de um produto mais acinzentado, e ela tem uma característica de projeto de utilizar produtos que são muito elegantes e também, assim, que contem uma história. E o Griseu, ele tem, na sua estrutura, um certo movimento, então ele não é um padrão amadeirado que ele é linear, ele tem assim muita identidade e tem a cor exatamente que tinha sido solicitada. E foi com este e-mail resgatando que fizemos o convite à Cláudia para participar conosco do processo de colaboração durante a Revestir. E Cláudia, conta um pouquinho para a gente, primeiro no receber esse projeto e depois na inspiração que foi o Griseu para você montar numa tela em branco a sua ideia dele composto no dia a dia, nos seus projetos de interiores. Primeiro, olá a todos, é um prazer estar aqui com todo mundo, e como a Déia falou, foi realmente um namoro de muitos anos, né? Então eu realmente senti essa necessidade de um padrão
mais com a minha identidade, né, que tivesse mais o DNA dos meus projetos, e mandei esse e-mail e a receptividade foi incrível. Então, ao longo desse período todo, a Bernec foi desenvolvendo esse padrão, que é o Griseu, que muito me representa hoje. Então, foi muito fácil, né? Então, todo esse processo criativo para participar desse lançamento oficial foi muito tranquilo, né? O Griseu, ele tem muito o meu DNA, realmente, é como você mencionou, é uma madeira clarinha, com um leve toque acinzentado, que é muito o meu perfil, e ela tem movimento, ela tem ranhuras, ela é absolutamente fosca, então, assim, é exatamente do jeito que eu idealizei. Então, foi super tranquilo, absorver isso para o meu dia a dia, foi um presente participar. Então, quando eu recebi esse convite da Bernec para participar do lançamento na Expo Revestir, que é uma feira que tem um alcance absurdo nacional e diria até internacional, porque a gente sabe que muita gente vem de fora para visitar os lançamentos, conhecer os lançamentos da feira, então ganha um peso a mais, né, nessa história, então já traz uma responsabilidade aqui para o nosso colo muito grande, mas foi um imenso prazer. E criar esse moodboard foi uma coisa tão tranquila, porque quando eu olho para o Griseu, eu já vejo muitos meus projetos ali. Então, montar o moodboard foi muito fácil. Então, eu já fui selecionando tecidos, né, nos tons de cinza, com preto, com claro, trouxe alguns elementos metalizados, eu trouxe cerâmica, eu trouxe pedra, e trouxe uma pitadinha de cor também para dar aquela aquecida, né, no moodboard. Mas foi muito tranquilo. E esse moodboard eu uso até hoje. Então, assim, ele foi uma sequência espontânea, natural. Então, foi muito prazeroso. Foi uma delícia e ele está em todos os meus projetos hoje. Daniela Bassi, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG. Fez parte do seu curso em Torino, na Itália. Ela inaugurou o seu escritório próprio em 2016. Ela é criativa, detalhista, agregou ao longo dos anos a sua experiência profissional, também a sua inquietude e nas suas viagens a feiras nacionais e internacionais, dando traço aos seus projetos. Eu adorei a escolha do padrão cacau para mim, porque ele se assemelha muito a uma madeira natural. Essa foi a minha maior inspiração para o meu mood, usar elementos naturais e cores neutras, que são as que eu mais uso nos meus projetos. Dani, antes da gente começar e falar do teu produto, né, que você recebeu o cacau como referência e a gente escolheu justamente por ser um produto. O cacau tem a inspiração da embuia e a gente sabe que no mercado regional de Minas Gerais teve muito uso e ainda tem, né, uma questão nostálgica. Mas eu queria resgatar um pouquinho também nossa relação de mais tempo. A Dani, ela participou de um concurso cultural que desenvolvemos, também de moodboard, um concurso online, e ela foi a vencedora, conheceu a fábrica da Bernec, e desde então a gente tem esse relacionamento, né, na especificação e no bate-papo, e a gente não poderia deixar de valorizar a Dani e a convidá-la para o nosso processo de cocriação, e também escolhendo um produto que tivesse relacionado à sua cultura regional. Então, a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho de quando você recebeu o cacau, que se inspira na embuia, para desenvolver o seu moodboard, e também as inspirações que você trouxe para colocar numa tela em branco durante a Revestir, toda essa referência e todo o seu toque de projeto como inspiração à embuia, que é o nosso cacau. Sim. Olá! Eu fiquei muito, muito feliz com o convite, né, com a confiança que vocês depositaram em mim para fazer esse moodboard. A experiência, quando eu ganhei o concurso, foi muito legal de conhecer a fábrica, de ter esse contato mais próximo, e na época eu até comentei com vocês que a Bernec é a empresa, assim, são os padrões que eu mais indico mesmo, que sempre indiquei nos meus projetos, continuo indicando, né, são os padrões que eu mais costumo usar. Então, na hora que o cacau chegou aqui no escritório, eu fiquei muito feliz, porque eu uso o padrão amadeirado em praticamente todos os meus projetos, principalmente esse amadeirado mais escuro. E o cacau, ele é lindo, ele é sofisticado, né? É um padrão mais escuro e geralmente são os que eu mais uso. Então, eu tentei usar os tons mais neutros no meu mood, que eu tentei colocar bem a cara, assim, dos projetos aqui do escritório. Então, eu tentei
pensar como se fosse realmente um ambiente. Então, usando o piso no alto do meu mood, na esquerda, eu coloquei um piso de cimentício, então eles são formatos geométricos que se encaixam. Então, o pessoal da fábrica, que é aqui de Minas, eles fizeram em miniatura pro mood mesmo. Então, eu coloquei ele na esquerda, no alto, de forma desconstruída, essa figura geométrica. Eu coloquei no centro um tear, que ele é feito à mão, aqui no sul de Minas também. Então, eu tentei buscar elementos feitos aqui em Minas, com a cara do escritório, então os tons mais neutros. Coloquei alguns materiais reciclados, tem um material que imita um deck de madeira, mas na verdade ele é feito de materiais reciclados, um revestimento para a parede que ele é feito de pó de pedra. Então eu tentei buscar essa questão de materiais reaproveitados, né, materiais que tivessem a cara do que a gente usa aqui no escritório, como se realmente fosse um ambiente. Então, pensando no piso do ambiente, a marcenaria, o próprio mobiliário, né, as texturas, eu coloquei tijolinho, coloquei muita planta, que eu costumo usar também, o espelho bronze. Até utilizei também o Metallic Suede, que é o padrão que eu mais uso da Bernec, eu coloquei ele no mood também. Então, não é lançamento, mas é um produto que ele combina com tudo, né? Sim, gente, todos os meus clientes querem o Metallic. Eu uso em praticamente todos os meus projetos. Ele é lindo, tenho na minha casa também, tenho ele no escritório. Então, eu achei assim que o mood ele ficou bem com a cara dos projetos aqui do escritório e realmente um mood assim pensado num ambiente, tudo que eu usaria dentro do ambiente. Débora Pinheiro atua no mercado há mais de 30 anos com projetos pelo Brasil afora e também exterior. Tem uma equipe multidisciplinar com parceiros estratégicos. Atua em projetos comerciais e residenciais de altíssimo padrão, buscando sempre a integração do conceito à linguagem visual, a funcionalidade, a identidade. O escritório tem sede na cidade de Brasília, onde Débora Pinheiro fez a sua formação acadêmica, na UNB. O padrão escolhido para mim foi o Volacas. Ele é a reprodução do mármore Volacas. O ponto de partida do mood board, então, foi a escultura do Bruno Jorge, que está no Itamaraty, Brasília, o Meteoro. E aqui ela está representada através da fotografia da miniatura dessa escultura, tá? Obra de estudo dessa escultura. Usamos o mármore, né, também, couros, tecidos e materiais nobres para enobrecer ainda mais o produto. Bem, na coleção Nômade, ela é dividida por vários conceitos e vários produtos para que ela tenha essa pluralidade, né? Então, a gente tem madeira, tem pedra, tem tecido. E nas pedras, a gente viu o Volacas como uma grande possibilidade de ser estendida ao universo da arquitetura modernista, né, brasileira. E com isso a gente estendeu nosso convite a Débora Pinheiro para fazer receber esse produto que é o Volacas, que é um mármore, né, que tem essa característica elegante e não é fácil você reproduzir a pedra natural belíssima para um produto que vai por esse caminho, que então os BPs eles reproduzem, só que a gente tem que reproduzir com muita fidelidade, com muita verdade, e a gente trouxe essa verdade no Volacas e deu na mão de Débora Pinheiro para desenvolver um projeto a partir desse produto. Débora, conta um pouquinho para a gente do receber esse produto e do seu processo criativo ao criar um mood board com ele e se baseando em todas as suas referências, né, da sua terra, Brasília, e como que ela acabou se expressando no seu projeto. Olá, um prazer estar com vocês aqui. Foi muito bom receber o convite da Bernec. A gente tinha feito uma parceria muito boa na Casa Cor, Brasília, 2019. Revestimos nosso espaço todo com gengibre, que é um tom de madeira que eu gosto muito, é um tom intermediário, é um produto que eu gosto de usar. Na verdade, eu gosto de ter uma gama ampla de materiais para usar, porque eu acho que cada projeto é um projeto, tem a minha assinatura, mas tem que ter a cara do cliente. Então, a gente busca interpretar o cliente e achar aquele produto que vai se encaixar melhor em cada caso.
Mas quando chega uma caixa de amostras aqui, é igual chegar uma caixa de presente para a criança, né? A gente quer saber o que tem de novo, o que tem de bom, as cores, as texturas, então, muito bom. Usar Volacas foi um desafio, porque, como você disse, foi reproduzir um material natural de uma maneira que não fosse falsa, que não fosse fake, né? Então, eu estou em Brasília desde os 13 anos, né? Sou brasiliense, me formei em Brasília e tenho a fortíssima influência de Brasília e dos mestres da arquitetura aqui da minha formação, mas eu vim de Minas Gerais. E eu me lembro de ainda estar na escola, no primeiro ano da escola, e ver uma foto do meteoro e dos palácios de Brasília, mas ver o meteoro do Bruno Jorge, e era a peça mais maravilhosa. E quando eu vim a Brasília a primeira vez, antes de morar aqui, e ver o meteoro ao vivo, foi uma emoção. Então, quando eu recebi o Volacas, eu falei, já sei, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meteoro como a peça central e o ponto de partida para a criação. E assim foi, e a ideia foi ter o Volacas em placas grandes, né? Foi um mood board de 1 metro por 1 metro, mas a ideia de um projeto final, de tê-lo com placas grandes, como painéis, e o meteoro como uma peça viva, o meteoro de estudo do Bruno Jorge, que tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, e acrescentar outros materiais naturais, o chumbo, que é um material da Bernec que eu gosto muito, que faz uma base boa, tecidos naturais e linhos de qualidade, um pouco de preto, um pouco de metálicos, muito verde, e buscar a atmosfera elegante, sofisticada, mas sem ser flashy, sem ser... trazendo a elegância e a sobriedade que esse material pedia, até a delicadeza de usar esse material com a nobreza que ele precisa. O processo da Expo Revestir como um todo, desde o início, desde o convite, a formação desse grupo, estar em São Paulo e montar o mood board ao vivo, por mais que eu tivesse planejado antes, eu gosto de uma certa improvisação, então na última hora a gente acaba acrescentando um detalhe aqui, outro ali. Foi muito legal, muito importante a atmosfera criativa. Todos nós lá no processo de fazer e de montar, apesar de todo mundo ter trazido essas inspirações, foi uma montagem ao vivo, né? Foi para valer ali na hora, todo mundo chegar e ir montando na véspera do evento, a gente ter tido a oportunidade de entrar na feira antes de todo mundo e estar participando realmente do fazer, né? Foi muito legal, com profissionais de várias regiões do Brasil, profissionais importantes, fiquei super honrada e, enfim, muito obrigada. Gostoso de ouvir você falar. No finalzinho, no fechamento de todos, depois que todos falarem, a gente vai justamente falar desse processo criativo e dessa troca, porque a cocriação, na verdade, é isso, né? Você ter uma ideia e que essa ideia ela aconteça e seja reproduzida por outras pessoas e que cada um possa contribuir de alguma forma. Então, é um processo vivo de fato. Cocriar é isso, né? É a gente ter uma ideia inicial e ela ir se transformando ao longo do tempo e a gente ressignificar e reposicionar. Então, muito legal o que você comentou. Obrigada. Elis Garcês, graduada em Design de Interiores pela Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, tem pós-graduação em Lighting Design e Design de Interiores. Ela atua no mercado de Porto Alegre, como designer de interiores desde 2009. Entre outros eventos, participou da Mostra Elite em 2019. Para o lançamento Terraza da coleção Nômade, eu criei um mood board onde eu harmonizei com cores naturais e candy colors. Trouxe também uma modernidade no uso de metais e pedras, para criar uma harmonia delicada para um projeto encantador.
Elis, nós tivemos uma experiência numa mostra de decoração, onde você trabalhou com um dos nossos lançamentos, né, da época, que foi na coleção Origens, o Millennial e Ceramic, e foi um projeto lindíssimo, com uma delicadeza muito grande. E quando nós desenvolvemos uma das pedras que compõe a coleção Nômade, que é o Terrasa, que é um granilite, e que justamente esse granilite, ele faz uma composição lindíssima com essa paleta de cores, a gente também não tinha outra pessoa a escolher que não fosse você escolher, te convidar para participar desse projeto muito disruptivo junto conosco, né? Então, entramos em contato, você topou, recebeu o Terrasa, que é um produto que reproduz o granilite, mas que a gente traz essa experiência do granilite para os painéis de MDF e MDP, e a gente queria saber um pouquinho de você, do teu processo criativo em construir esse mood board durante o processo da Revestir e também do próprio padrão em si, de tê-lo como inspiração para esse teu mood board. Olá, pessoal! Então, primeiramente, é um prazer estar mais uma vez com a Bernec, né, e participando desse momento com os co-criadores desse trabalho incrível que nós participamos, né, na última Expo Revestir. Foi muito feliz, foi muito importante esse convite, né? Ele teve um link bastante importante com a mostra que eu fiz e eu apresentei um projeto bastante ousado, utilizando um dos acabamentos da Bernec, né? Que era, na época, assim, um lançamento muito bonito, que tinha muita relação com os meus projetos, né? Com a maneira com que eu conduzia os meus trabalhos. Então, eu utilizei, né, através dessa mostra Elite, eu acabei recebendo esse convite, e o Terrasa, ele veio para compor muito bem o meu trabalho, né, e criar esse mood board foi muito fácil, na verdade, porque ele representa muito o meu estilo de trabalho, o meu estilo de projeto, e então, eu fui muito feliz em receber esse convite e mais ainda em poder criar um mood board que tinha muita relação com o meu trabalho. E falando um pouquinho do mood board, né, da criação dele, eu pude trazer um pouquinho das minhas experiências e utilizar um clássico, né, podemos dizer assim, que é o Terrasa, mesclar ele, ou ter uma ousadia com o padrão, trazer um pouquinho de contemporaneidade para ele, utilizando elementos como pedras naturais, metais, né, que hoje a gente vê bastante nos projetos, o rose gold, o dourado, né? Então, eu trouxe um pouquinho dessas referências que hoje estão aparecendo muito nos projetos, né? E que, sim, é muito a minha marca isso. E coloquei esse padrão mais clássico para dar essa ousadia e que tem tudo a ver. Juntamente, então, com esses elementos, eu pude trazer uma ideia, assim, de um ambiente trabalhando com candy colors, um ambiente que trouxesse delicadeza, trouxesse uma harmonia de cores, algo muito relacionado também com o padrão, porque ele é um tom bem claro, né? Um tom que a gente pode, sim, usar ele tanto em padrões, né, em elementos mais clássicos, mais suaves, mais leve, como também a gente pode usar com elementos mais brutos, né? Tanto que eu utilizei também o cimento queimado, né? O cimento, o concreto, que também é algo que está aparecendo muito no mercado hoje em dia. Então, foi uma experiência muito bacana, eu gostei muito de participar, trazer um pouquinho dessas minhas referências do dia a dia, de como acontecem os meus projetos. E o Terrasa, ele foi um presente, porque foi muito fácil encaixar o meu dia a dia, trazer a minha realidade profissional para dentro de um padrão lindo e que tem tudo a ver e que ainda vai ser muito sucesso, com certeza. Larissa Inhoato tem graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Positivo em 2016, estudos complementares na Irlanda através do programa Ciências Sem Fronteiras. Atualmente trabalha como diretora criativa do escritório Larissa Inhoato Arquitetura. E o padrão escolhido para mim foi o mostrato. A ideia foi trazer a essência nômade, trazendo diversos materiais artesanais, texturas diferentes para evidenciar a singularidade de cada cultura, valorizando ainda mais a textura e a coloração do padrão mostrato.
Larissa, você recebeu, eu acredito que dentro de toda a coleção, um dos produtos mais icônicos da coleção Nômade é o Mostrato. Porque o Mostrato, ele é um unicolor, mas ele tem um certo quê, assim, de fantasia, porque ele tem certas pintinhas, e é uma cor que a gente geralmente não vê nos painéis. E quando a gente pensou nessa cor, né, uma cor assim disruptiva, jovem, fresca, e que precisa realmente de um toque de muita criatividade para mostrar o quão versátil ela é e o quanto que ela pode transitar em vários estilos. Por isso que a gente acabou pensando em você como sendo nossa co-criadora para trabalhar um produto especial como o Mostrato. E gostaríamos de saber, primeiro, quando você recebeu o produto, o que aconteceu no receber um produto diferente, porque a gente não está acostumado em ver unicores dessa tonalidade, né, para painéis. E também conte para a gente um pouquinho do teu processo criativo e da execução do seu mood board durante a Revestir. Olá a todos, é um prazer enorme participar aqui, né, desse grande evento com a Bernec, que é uma empresa, né, que eu admiro bastante, e para mim foi uma experiência super bacana e um super prazer, né, participar pela primeira vez em um lançamento de produto, né, na Expo Revestir, que é uma feira aí enorme, né, no setor, e eu participei do lançamento, né, da coleção Nômade com o padrão Mostrato, que é um padrão realmente, assim, muito vivo, muito contemporâneo, muito alegre, e o conceito, né, que eu pensei bastante pelo nome da coleção Nômade, representa muito a realidade atual, né, onde as pessoas, culturas diferentes estão em constante ali movimentação, agora nem tanto, né, por conta da pandemia, mas ainda assim a gente tem, né, esses recursos como a internet para permitir essa troca. Então achei muito bacana o conceito, né, do nome da coleção. E para o meu mood board, eu escolhi trazer os elementos naturais, folhagens, temperos, texturas, tecidos, obra de arte em tapeçaria, que é do artista brasileiro Alex Roca, e a própria mostarda, né, em tonalidades diferentes, que é o que a natureza, né, nos traz, para embasar o que eu acredito. Que eu acredito que a natureza, ela é perfeita, né? Então, se a gente sempre se inspirar nela, nas cores da natureza, nas texturas, nos reflexos, são esses detalhes que enriquecem e trazem o conforto e também personalidade para os espaços, né? E o processo, né, da cocriação, né, que trouxe essa liberdade para nós, né, profissionais, trazer, expressar mesmo cada estilo, cada forma de pensar, né, de cada escritório, eu pude representar ali os elementos que eu acredito e o que eu aplico nos meus projetos de arquitetura e design, né, que é essa conexão mesmo com a natureza, trazer esses elementos de uma forma harmônica, e acaba que tudo, né, que traz, tudo que a gente traz da natureza acaba sempre complementando e agregando. Perfeito, natureza sempre como inspiração, né, para projetos, para interiores, e não é diferente aqui também na Bernec, quando a gente se inspira numa coleção, em novos produtos, a natureza ela é sempre o que norteia, porque a gente entende que como a gente reproduz a realidade, a gente tem que fazer isso muito bem feito, né, e trazer essa realidade para que cada profissional dê o seu toque e faça seu projeto acontecer. Lídia Baratella, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Paulista, técnica em fotografia pelo SENAC, pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV. Apaixonada por marcenaria, atuou diretamente no mercado por 17 anos. O padrão escolhido para minha proposta de mood board é o Vert, onde a proposta é explorar e trazer experiências visuais através das texturas e volumetrias, tentando integrar o externo para o interno. Lídia, a gente tem contato com a Lídia já também de muito tempo. Ela, além de ser uma profissional da criatividade, ela também tem dentro dela uma veia que se baseia na marcenaria, né? Então, essa relação com a Bernec é uma relação antiga e uma relação na manufatura mesmo, além de projeto. E a gente deu para ela um desafio de um produto que a gente acredita que vai ser um campeão de vendas, porque ele foi baseado em muita naturalidade, que é o Vert, né? Então, ele tem a inspiração na biofilia, ele traz um verde mais acinzentado, então não é aquele verde super botânico, ele é um verde mais componível, e a gente deu para a Lídia um desafio,
de ela desenvolver um mood board a partir dessa cor, que é um tom que está no momento, está na crista da onda, e ela acabou desenvolvendo com brilhantismo e trouxe para revestir um mood board bem descolado. E conta pra gente, Lídia, um pouquinho do teu processo criativo e também sobre receber um produto que, muitas vezes, um unicolor parece complexo, por ele ser tão puro, né? Você ter uma cor ali e ela permite tantas coisas, e é justamente onde mora a dificuldade, muitas vezes, porque as possibilidades são infinitas. São infinitas possibilidades que você pode ter a partir de um padrão unicolor. Então, conta um pouquinho da tua experiência a partir do Verte. Legal. Oi a todos. É um grande prazer novamente estar participando aqui juntamente com grandes profissionais aqui do nosso Brasil. E juntamente com a grande empresa Bernec, né? Que eu falo que o nosso relacionamento é um relacionamento genuíno, né? A minha paquera com a Bernec iniciou em 2016, quando eu ainda recebi uma carta de convite de participação em parceria dos padrões dos MDFs, né, da Bernec, para a mostra Campinas Decor, aqui da nossa região, que é a segunda maior mostra, né, do estado de São Paulo. E aí o padrão da Bernec entrou como aliado para romper o tabu da lavanderia, que era o ambiente escolhido. A lavanderia, por ser tradicionalmente branca e basiquinha, unindo o padrão da Bernec e a nossa criatividade, foi rompido esse tabu e foi uma grande repercussão aqui, né, na nossa cidade, o padrão e o conceito da lavanderia, né? Bom, receber o convite, né, para ser uma das co-criadoras, a encarar o desafio de criar um mood board para o lançamento da marca Bernec para a Expo Revestir, com certeza foi um grande presente e um grande marco na minha vida profissional. No momento que eu não estava assim tão aliada, né, com a profissão, receber o convite da Bernec foi uma grande bússola. E com certeza o padrão Verte foi um padrão muito feliz, tecnicamente falando, porque por mais que tenha a questão da cor verde, que deixa a gente um pouco assustado em colocar na parte interna, né, dos nossos projetos, ele chegou num momento que enfatizou ainda mais a nossa relação com a nossa casa, né? O verde, né, ele traz esse conceito biofílico da natureza em contato com o humano. Então, o Verte, ele trouxe para enfatizar ainda mais esse novo comportamento. Então, utilizar ele como ferramenta inicial do padrão de lançamento foi super fácil, porque o Verte, ele é um verde acinzentado, ele é um material super componível, a gente consegue romper os tabus aplicando em cozinhas, aplicando em quartos, por exemplo. Então, para mim, foi uma escolha muito feliz e muito fácil. Eu estendi essa questão da natureza, escolhendo materiais e texturas que remetessem ainda mais esse conceito. Tons terrosos, texturas em palha, texturas que remetessem à impressão natural de rochas e pedras, e aí fez todo o contexto enfático, né, da natureza dentro de casa, utilizando o padrão de MDF Verte. A gente está muito satisfeito com esse lançamento que a gente está trazendo para o mercado, da coleção. A gente tem certeza que está sendo 100% assertivo e traduzindo realmente movimentos e tendências que vem acontecendo no mercado. Gente, foi muito gostoso voltar ao processo criativo que foi desenvolvido em 2020, né? E foi muito interessante, porque 2020 a gente estava cheio de gana, né? Para um ano super espetacular, mudança de década, né? E logo depois da Revestir, a gente teve aí a pandemia que apareceu, mudou muita coisa desde então, né? As nossas vidas, os nossos escritórios, e a gente achou que talvez isso fosse ser muito mais rápido, né? E vivemos até hoje ainda, de certa forma, num processo bastante estranho, né? Que a gente ainda vive, de certa forma, ainda como resultado dessa pandemia. Então, o lançamento que a gente propôs com esse Dream Team, de estar colocado no mercado, super bombar, ele acabou acontecendo de forma muito online, digital,
né? As vendas aconteceram, as pessoas foram para dentro de casa. E aí eu queria perguntar para todos vocês, depois desse processo que aconteceu em 2020, com tantas transformações que aconteceram em 2020 e 2021, o que vocês veem? Quais são as novas formas de olhar para 2022 e para o futuro? E se vocês veem que esse processo de colaboração, cocriação, ele pode se estender para mais projetos. Então, eu gostaria que para a gente fizesse um fechamento, né, desse momento que tivemos hoje, para falar um pouquinho do processo de colaboração durante esse lançamento e que foi completamente fora, né, do que a gente imaginou, porque, afinal de contas, hoje prever está difícil, prever futuro é muito complicado, mas, de qualquer forma, a gente tem muitos aprendizados ao longo desse momento que fomos para um online. E sabemos que vem um futuro promissor, porque, afinal de contas, a gente está se libertando aos poucos dessa pandemia, e a gente sabe que vem vida nova pela frente e um oceano azul. Então, eu gostaria de saber de vocês, com um fechamento rápido, sobre esse processo criativo, se existe continuidade e qual é a ideia de vocês aí para os próximos tempos. Vamos começar em ordem alfabética, como a gente fez aqui o nosso bate-papo, que eu acho que fica mais organizado. Então, Carol, se você puder começar, fala um pouquinho qual é a tua previsão aí e a sua nova forma de olhar para os próximos tempos. Então, eu acredito que com tudo que vem acontecendo, né, eu acho que a gente teve que se reinventar em algumas formas, da forma, não como se trabalha, mas como talvez se comunica, e eu acho que isso veio agregar muito, assim, no trabalho, pelo menos no meu trabalho, ele agregou muito na fluidez que as coisas podem acontecer, e eu acho que essa fluidez, ela traz talvez um pouco mais de liberdade, um pouco mais de parceria, um pouco mais de facilidade para a gente conseguir, sim, aplicar e trabalhar de uma forma até mais em conjunto. Talvez isso eu digo até com relação ao cliente, com relação ao fornecedor. Então, eu acho que os pontos positivos que eu posso trazer, assim, disso seria essa facilidade no trabalho, assim, por conta dessa comunicação mais fácil também. Bom, eu acredito que essa pandemia, ela realmente transformou a vida de todo mundo, do mundo todo, né? Eu acho que eu enxergo duas mudanças significativas. Na nossa área, principalmente, a gente já sentiu essa mudança, né? Do ano passado e esse ano também, então essa mudança já foi muito impactante. A demanda do nosso trabalho, incrivelmente, aumentou muito com a pandemia. Então, isso foi uma grata surpresa, né? Não deixando de lado o sofrimento todo que foi, né? Por tantas vidas perdidas aí, mas, de fato, a nossa profissão, ela deu um salto triplo mortal para cima, né? Em termos de demanda. Então, eu acho que isso fez com que as pessoas, obviamente, estando em casa, começaram a prestar muito mais atenção nos seus lares, né? Então, e ter esse desejo de tornar os seus lares mais aconchegante, mais, né, convidativo e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma mudança que vai ficar. Eu não acho que é uma coisa que, assim, as pessoas vão falar, isso é momentâneo. Não, eu acho que não, porque acho que a nossa vida é tão corrida naturalmente no dia a dia que a gente esquecia de olhar para dentro da nossa casa. Essa é bem a verdade, né? Assim, eu falo por mim. A minha casa, há 13 anos, eu não mexo uma palha em cima dela. Então, agora, a gente passa a prestar atenção nisso. Então, esse eu acho que é o primeiro movimento mais forte, que dentro do nosso segmento, a gente vai permanecer com esse ritmo, eu imagino. Claro que não no mesmo ritmo como foi, mas eu acho que ele vai se manter, né? E a outra questão é essa novidade do online, né? Eu acho que isso também vai agregar muito para a nossa vida. Tenho certeza que algumas questões não voltam ao que era antes, né? Então, a questão, por exemplo, de reuniões, né? Essa praticidade de você fazer reuniões por videochamada, isso te economiza um tempo precioso, um tempo que você pode se debruçar sobre uma nova criação, atender um cliente, enfim, né? Até demandar mais para a sua equipe. Então, eu acho que essa praticidade, ela fica. E outra questão é essa troca com os fornecedores. Também isso agilizou demais. Então, assim, tudo eu acho que veio a favorecer a nossa vida. Então, a comunicação, ela ficou mais fluida, mais agilizada, né? Poupando o nosso tempo, que é precioso. E então, eu acho que tiveram muitos pontos favoráveis. E alguns, acho que não voltam para o que era antes mais.
Como as meninas falaram, essa relação das pessoas com a casa mudou muito na pandemia, né? Então, o nosso mercado super aquecido, por exemplo, o que eu fiz de home office nessa pandemia, né? As pessoas começaram a preocupar mais com o lugar que iam trabalhar dentro de casa, com a cadeira que usar, uma cadeira confortável. Então, muita gente não vai voltar a trabalhar em escritório, vai continuar em home office. Então, acho que a vida da maior parte das pessoas vai mudar muito, né, depois dessa pandemia, em todos os sentidos. E assim, encontrar as pessoas, tá do lado é muito bom, mas eu acho que a gente aprendeu a se virar na internet, assim, à distância. Então, igual agora, a gente está aqui, cada um num lugar do país, e a gente está conseguindo se comunicar e se relacionar. Então, essa parte eu acho que foi muito boa, apesar da internet, desses aplicativos sempre terem existido, né? Mas agora a gente aprendeu a se comunicar melhor com eles. Então, pelo menos aqui no escritório, a gente começou a fazer muitas reuniões online, tudo online, resolver muita coisa por WhatsApp. Então, a gente economizou essa questão do deslocamento, de estar indo nas pessoas, né? A agilidade, assim, as coisas ficaram mais fáceis nesse sentido. Na verdade, acho que algumas mudanças vieram para ficar, para valer. Ganhamos agilidade, sim, melhoramos a comunicação por outro lado. Mas nós que trabalhamos com a criatividade precisamos muito do calor humano, precisamos muito estar com os outros, precisamos muito tocar os materiais que a gente vai trabalhar, a gente precisa, na hora de mostrar para o cliente que material que você vai usar, nada como colocar a mão no material, sentir a textura, sentir a vibração desse material. Então, estou louca para voltar para o ao vivo, naquilo que for possível, e aproveitar para agilizar, sim, os processos, para ganhar mais tempo para criar, né? Para a gente ter mais tempo para a criatividade e dar mais valor ainda a esse contato humano. Doida para ver vocês todos de novo. Bernec, vamos fazer de novo a Mostra Expo Revestir ao vivo, mão na massa, porque, assim, acho que nada substitui isso. Nada substitui. Para a nossa profissão foi muito bom, né? Muito desafiador, porque tivemos de nos virar de uma hora para outra, aprendemos muito, e ainda bem que a gente pode trazer tanto conforto para tanta gente numa hora que foi de sofrimento para a maioria, né? E que a gente possa fazer isso novamente, que a nossa profissão possa ser transformadora. Eu acho que a nossa profissão para transformar a vida das pessoas. Esse é o compromisso da gente, né? Nós, como profissionais de arquitetura, de interiores, é trazer conforto, aconchego, felicidade para as pessoas que vão utilizar, que utilizam os espaços que a gente cria. Que Deus nos permita fazer isso em breve e continuar fazendo mais. É isso que eu espero. Com a Bernec ajudando, hein? Criando coisas novas, lindas, aí a gente precisa de novidade também, viu, Andréia? Então, fazendo um pouco do link, né, que a Débora estava falando agora, eu acho que sim, a gente tem nós profissionais, né, da arquitetura e design de interiores, nós temos esse costume, né, de estar viajando, de estar visitando as mostras, os eventos, as feiras, né, é tão enriquecedor para nós profissionais estarmos juntos de outros profissionais, podendo trocar, né? Mesmo que sejam profissionais que a gente nunca teve a oportunidade, né? Ou um profissional que admira tanto, né? A Cláudia, que eu já conhecia pelo Instagram, enfim, né? Pelas mídias, que eu pude ter a oportunidade de conhecer, enfim, e aos outros profissionais também, né? Cada uma na sua região. Mas então, essa falta, né, nos faz falta isso, né, ao meu ver, como a Débora comentou. E, ao mesmo tempo, eu concordo com a Cláudia no sentido de que os espaços mudaram, as pessoas começaram a enxergar os seus ambientes, as suas casas, né, os seus ambientes corporativos, enfim, comerciais, de uma outra forma. E a gente, como profissional, a gente tem esse dom de trazer melhor função para os espaços,
o bem-estar para as pessoas, né, de ir ao encontro daquilo que os clientes mais precisam no momento. E nesse momento, o cliente ele também olhou com teve um outro olhar para os espaços dele, né? Tanto as residências quanto os escritórios, que muitos tiveram que fechar, inclusive, e trazer para dentro das suas residências os seus espaços de trabalho. Então, eu acho que isso vai ficar para muitos, né? A gente está ouvindo aí nos noticiários, enfim, que isso veio para ficar para muitas pessoas. Até por uma questão de economia, né, e de agilidade de trabalho, né, em função das reuniões por vídeo, chamadas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto essa necessidade de ter as pessoas por perto, né, de poder criar com mais pessoas, né, de estar próximo delas e de fazer as nossas viagens, os nossos encontros Brasil afora. E eu espero que isso volte logo, porque faz falta mesmo. Resumindo aí, né, tudo que todas falaram, concordo plenamente, assim, que o contexto, né, para todo mundo mudou, em todos os sentidos, né, emocional, parte de trabalho, assim, a rotina dentro de casa, as famílias dentro de casa, tudo mudou, né, e eu vejo, assim, que as pessoas, elas estão muito mais abertas, né, a valorizarem realmente os espaços de residência mesmo, que querendo ou não, é um lugar que a gente mais passa o tempo, confraterniza, né? Hoje não mais, né? Desde o começo da pandemia, mas eu vejo que mesmo depois, né? Quando tudo voltar ao normal, que se Deus quiser, né? Tá chegando esse cenário, né? Novamente. E eu acredito que isso vai permanecer porque as pessoas vão ter uma sede de querer se reunir, de receber em casa. Então, esse abraço acho que vai acontecer de uma forma até muito mais intensa. A gente acabou, né, vivendo, como todas falaram, né, um momento muito bom, né, no nosso mercado, onde muita gente realmente olhou para dentro de casa de uma forma muito mais, né, analisando, porque na correria do dia a dia isso era muito mais difícil mesmo, né, por conta de vários fatores aí, acaba que o mundo, né, nos coloca ali no eixo e valorizar o que tem que ser valorizado, a gente ressignificar várias coisas da nossa vida. Então, a minha percepção é que isso ainda vai perdurar aí por algum tempo e todo esse entendimento, né, de pessoal mesmo, né, profissional, os processos profissionais aí próprio do escritório. Eu trabalho com estagiário remoto, então, assim, muitas empresas acabaram mudando processos, né, dentro, otimizando, fazendo facilitando. Então, acho que a gente tem que sempre olhar também pelo lado positivo, né, que isso tudo trouxe, apesar de várias, né, consequências, né, que infelizmente ocorreram, a gente tem que sempre olhar também pelo lado positivo e abraçar o que trouxe de melhor, incorporar isso aí na nossa rotina daqui para frente. Bom, todas falaram aí as questões mais importantes em relação à nossa relação com a pandemia, né? Que na verdade o que eu acredito é que a pandemia tragicamente nos trouxe muitas coisas ruins, mas felizmente acelerou um processo que eu acho que estava já previsto aí a acontecer a longo prazo. Essa questão de readaptação dos espaços, reorganização das rotinas, nós, como profissionais, fomos ferramentas fundamentais para trazer o acolhimento que se faltava nesse momento, né? Então, eu acredito que houve uma maior valorização ao olhar do profissional de design e arquiteto neste momento e que se tornou uma peça fundamental daqui para frente, né? Trazendo mais acolhimento, abraçando a causa, abraçando a rotina e readequando e readaptando as vidas, os espaços e as rotinas. Co-criadores, eu só tenho a demonstrar minha gratidão em nome da Bernec para todos vocês. Ouvindo cada uma falar hoje, né, deu uma saudade, deu uma nostalgia daquilo que a gente já viveu
Só que assim, a gente viveu, a gente tem que aprender com isso, cada uma colocou de uma forma, mas é aprender com tudo e projetar o futuro, né? E eu não tenho dúvidas que o futuro, ele é colaborativo, eu não tenho dúvidas que o futuro, ele é uma construção de cada história, de cada pedacinho daquilo que foi falado aqui hoje, e que a gente tem um futuro brilhante pela frente, e não tenho dúvidas que esse Dream Team vai se encontrar muito mais vezes, e fiquem todos abraçados, né? Porque dá vontade da gente se abraçar, a tecnologia nos ajuda a estarmos todas reunidas aqui online, reunidos também em prol, né, de um evento internacional que vai acontecer no Rio de Janeiro, que é o IA, que a gente pode contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, apresentar a Bernec, apresentar o escritório de cada um de vocês e falar da identidade e dessa coisa única, né, que é cada um de vocês, mas que transforma esse processo 100% plural. Então, gratidão por todas estarem aqui reunidas hoje e que a gente pode também dividir um pouquinho desse processo super gostoso com os nossos parceiros e colegas que estão de profissão, que estão hoje nos assistindo, e espero a próxima, coleção 22. Vamos lá, trabalhar juntos de novo. E a gente conta com essa parceria tão gostosa, cada um à sua maneira, esse contato próximo e gostoso, e que breve a gente possa fazer isso, ó, fisicamente, dando um abração em todas vocês. Então, gratidão, façam muitos projetos, marquem Bernec e que breve a gente possa se reunir e fazer que nem a gente, né, no final da feira a gente fez uma comemoração no restaurante, se abraçou, conversou e que isso logo possa acontecer para que a gente possa tirar esse atraso desse tempo, né, e contar também as acelerações, boa palavra que você usou, Lídia, porque muita coisa se acelerou nesses últimos 2 anos, mas com certeza a gente tem um futuro brilhante para construir daqui para frente. Muito obrigada, em nome da Bernec. Oi, Andréia. Nós aqui da UIA 2021 Rio Expo gostaríamos muito de agradecer a você e a Bernec e também aos profissionais que aqui estiveram conosco nesse super bate-papo sobre os produtos da empresa. Muito obrigado a todos.